Olá, eu sou Dirce Alves e a gente está no RMA Talks. E hoje nós vamos conversar com a doutora Maria Cecília, que é a líder da área societária, fusões e aquisições. Acertei, doutora Cecília? Sim, Dirce. Doutora Cecília, eu queria que você comentasse com a gente o que essa área faz no escritório. Olha, Dirce, então, a área, o título é Societária, Fusões e Aquisições. Então, tudo que diz respeito a sociedades, né, de quaisquer tipos jurídicos, né, sejam SAs, empresárias limitadas. Então, eu atuo na confecção, na elaboração, na redação do Estatuto Social de uma SA, no contrato social de uma sociedade empresária limitada. Fazemos também todas essas alterações. Quando uma empresa vem, organizamos sociedades estrangeiras aqui no Brasil, entregando todo a organização dessa empresa completa. Fusões, aquisições, que também fazemos cisões, tanto totais como parciais. Às vezes a gente acha que é só fazer uma alteração contratual, né? Mas ela tem um trabalho anterior muito sério, Sim. Né, doutora Cecília? Fala um pouquinho desse passo a passo. A senhora comentou comigo outro dia que tem que analisar a situação fiscal, a situação econômica, ambiental. Fala um pouquinho sobre isso. Porque assim, quando nós não conhecemos o cliente, que é um cliente novo, que está chegando, cuja empresa já tem alguns anos, então a gente sempre pede toda essa documentação, porque é necessário que a gente esteja por dentro das atividades da empresa, como que ela funciona, quem são as pessoas, para que a gente possa confeccionar esse contrato, verificar se está atualizado com a legislação de acordo, fazer as adequações necessárias, porque, por exemplo, hoje a gente tem a empresária limitada e unipessoal, que antigamente era a Eireli. Então, a gente verifica todos esses aspectos societários, vê se ela está regularizada nos órgãos competentes, Receita Federal, Secretaria da Fazenda Estadual, Prefeitura, quer dizer, uma série de coisas. Por exemplo, a pessoa até tem a intenção de fazer uma alteração, mas se ela tiver fora em algum órgão, isso vai ser barrado. A gente tem que regularizar, né? Nada impede que a gente restabeleça isso, e se não foi feito por alguma falha de alguém que não o fez, nós procuramos, obviamente, verificar todos esses órgãos para que seja feito todas as atualizações necessárias. Doutora Cecília, e quais, assim, as principais cuidados, os principais pontos de atenção que uma empresa que pretende fazer ou uma alteração contratual, ou adquirir uma outra empresa, ou, como a senhora disse, porque às vezes a gente pensa assim, fusões e aquisições são de grandes empresas. Não necessariamente. Pode ser também de pequenas empresas, porque isso acontece muito. As é? pessoas assim querem se juntar, se unir, principalmente empresas do mesmo segmento, até porque isso pode reforçar a marca, você tendo essa conectividade, uma sinergia com a outra sociedade, você pode melhorar, você vai diminuir os riscos dessa empresa, você poderá lucrar mais, você pode fortalecer a marca, uma delas, na escolha, certo? Só que para que isso tudo aconteça direito, dentro dos parâmetros legais, é importante que cada empresa, os seus diretores, forneçam todos esses detalhes para que a gente possa analisá-los e verificar a viabilidade de que isso se concretize. Cecília, um outro assunto que impacta muito é a questão das responsabilidades dos administradores e dos sócios. Às vezes, na hora que a gente vai abrir uma empresa, um negócio, a gente está naquela empolgação do empreendedor, mas que a gente acaba não se atentando a tudo que envolve, né? Porque uma ação tomada na empresa também
pode vir a prejudicar a pessoa física da Sim, pessoa. sim. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a empresa, quando ela vai ser organizada, criada naquele momento, as pessoas que são escolhidas, os sócios que se unem para fazer isso, ou pode ser uma sociedade unipessoal também, mas é importante que o contrato seja bem elaborado, certo? Para que essas, pessoas que você convide para ser administradores, podem ser terceiros, não necessariamente precisam ser os sócios da empresa. Por exemplo, o administrador pode ser um gerente ou um diretor. Pode. Pode. Não, porque assim, o diretor a gente usa mais para sociedades anônimas. Administradores é usado mais para sociedades empresárias limitadas. Ah, certo? Que pode ser denominado diretor também. Não há problema nenhum quanto a isso. Mas o que é mais importante? Que a pessoa que for administrar, gerir essa empresa, ela precisa ter, assim, o conhecimento integral dos seus poderes, dos seus limites, das suas obrigações, porque você nunca vai poder cometer o excesso de poder. Isso sim chama para si a responsabilidade, né? Então, quando você atua dentro dos seus parâmetros, por exemplo, eu posso assinar isoladamente, eu posso assinar, não devo assinar isoladamente, eu só posso assinar em conjunto com outro diretor, com outro administrador. A pessoa, às vezes, ela pensa só na questão de valores, mas vamos supor, ela tem que fazer uma demissão, ela tem que, de repente, comprar um imóvel, adquirir um outro equipamento. Isso também teria que estar regulamentado na função do administrador. Porque quando você coloca os poderes para o administrador, por exemplo, eu posso assinar isoladamente até sem limite de valor. Fechou, é uma coisa. Certo. Mas tem que ter cuidado com os sócios de que aquilo que exceder sem limites, mas tem que ter autorização do sócio. Para que sempre nós recomendamos que isso aconteça, para não gerar justamente assinaturas errôneas, e ceder aos limites que lhe foram conferidos, porque isso sim traz para si, para o administrador, a responsabilidade pessoal. Então, pode parecer um assunto acadêmico, mas você, quando entra numa empresa, que você vai atuar como um gestor, como um administrador, como um diretor, você tem que conhecer os termos do contrato social, do estatuto social, para que você justamente não cometa excesso. A empresa, teoricamente, ela pode, então, assim, vamos supor, a pessoa até está lá, CLT ou um contrato, mas ela pode até entrar com uma ação contra esse administrador que fez um mau uso. Ele pode responder pessoalmente. E certo, e isso é civil e criminalmente, né? Porque você tem que ter conhecimento daquilo que você pode assinar, né? Ou de repente até do que você ocultou, né? Exatamente. Deixou passar, né? A gente viu grandes assuntos que circularam na mídia, todo mundo acabou acontecendo, por exemplo, o caso da Americanas. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas que estavam ali como diretores, como responsáveis, elas são de fato responsáveis por que elas Por isso que a recomendação é justamente essa. Você não exceder aquilo que você recebeu. Tá. Certo? Você recebeu, você pode assinar isoladamente, sem limite, mas tem que ter uma aprovação do sócio. Você pode assinar acima daquele valor em conjunto com outro diretor ou administrador. E observar isso, inclusive com a outorga de procurações. Quando você outorga poderes a um subordinado seu, que isso não extrapole aquilo que você possa outorgar, entendeu? Ele não pode ter você não pode cometer esse excesso. E sempre orientar a pessoa que esse procurador pode assinar sozinho, ele vai receber os poderes conferidos, uma procuração lavrada em cartório, onde ele vai receber
tais poderes, ele não pode ceder àquele limite que lá foi fixado. Foi lá fixado, né? E agora, nessa época que a gente está nos mundos digitais, né? É. É comum, às vezes, você deixar a sua assinatura digital como Não, você não subordinado. pode de jeito nenhum. Exatamente isso você tem que observar, porque, como você bem provocou, o certificado digital, geralmente, ele fica com um subordinado seu, porque você viaja, você não tá fora, está numa reunião externa e precisa assinar um documento. Às vezes Então, um simples contrato, né? Às vezes exatamente, contrato, uma liberação de uma garantia, alguma coisa. Então, você tem que ter esse sentimento, que é um assunto, pode parecer fácil, só apor a sua assinatura digitalmente, mas não, você tem que saber aquilo que você vai dizer para o seu subordinado poder assinar, por não perder o controle disso. Porque uma assinatura digital que extrapola exatamente aquilo que você não possa fazer, você acaba se complicando, chamando para si uma responsabilidade. Então, é sempre importante que o subordinado tenha isso em mente. Porque às vezes é uma falta até de conhecimento. Posso apor a sua assinatura nesse documento? É sempre bom buscar a aprovação do titular do certificado digital. Isso é muito importante, não é deixar o certificado, o token, na gaveta, tirar e colocar a assinatura. Nunca. É muito importante isso, porque isso acaba acontecendo. Sim, tem que ter essa orientação. E que outros cuidados que eu sei que recentemente a senhora também coordenou um livro, né? Que as pessoas podem baixar, inclusive, do site do Ronaldo Martins, né? Sim. Que é o Guia do Administrador. Lá eu vi que tem uma série de cuidados que as pessoas têm que ter. A senhora poderia falar mais algum além desse da assinatura, que já é vamos dizer assim, é um cuidado extremo, é um assunto muito delicado, né? Mas o que eu posso dizer também, por exemplo, quando um diretor assina, por exemplo, uma fiança, um aval, veja bem, no contrato social, você tem que se ater ao objeto social da sociedade. Você não vai prestar um aval, dar uma garantia para uma compra de uma coisa que não tem a ver com as atividades da empresa. Eu soube de um caso que uma instituição financeira pediu um aval para, tipo assim, olha, eu quero o seu aval enquanto, vamos dizer assim, às vezes até um negócio tipo, casou, ele é casado e a mulher está fazendo um empréstimo e ele acabou, de alguma forma, como empresa, dando o aval. Ou seja, ele cometeu 2 erros, né? Exatamente, porque, primeiro, que essa assinatura, esse aval, ou essa garantia, né, para prestar o aval, né? Isso foge do objeto social da sociedade. Isso não pode acontecer. Você não pode fazer isso de mero favor. E às vezes acontece, né? Isso chama para ele, como na qualidade de administrador ou diretor da empresa, a responsabilidade. Você tem que se ater naquilo que o objeto social pertine. Ou seja, todo contrato, toda ação que você vai fazer, é importante ter um parecer jurídico, porque senão você pode, assim, parecer um movimento simples, mas que lá no fundo pode vir a causar algum problema, né? Exatamente. Você não pode nunca deixar essas coisas acontecerem. Primeiro que o ato se torna nulo. Imagina, né? E isso te responsabiliza perante a sociedade, aos seus acionistas, ou aos seus sócios, ou acreedores. Quer dizer, você não pode, de jeito algum, permitir que aquilo desvirtue a finalidade. As atividades, e por são as outro atividades lado, até quem pediu esse aval também estaria cometendo, vamos dizer, um ato... Não pode pedir, né? Você não vai pedir. A empresa não tem nada a ver com isso, certo? Mesmo que ele vá comprar um móvel para a casa dele. Isso é uma outra coisa, né, doutora Cecília? Às vezes as pessoas misturam o pessoal
com o da Não, empresa, né? Esse é um pode. outro cuidado que também tem que ter na empresa, não é verdade, Sim, doutora você tem que ser coerente, né? Você tem uma responsabilidade a cumprir, a zelar, justamente porque tudo isso tem consequências civis e criminais, né? Com certeza. Por exemplo, se você dá procuração ou torna uma procuração com poderes excessivos para um subordinado seu, você está cometendo excesso de poderes e ele também não pode fugir daquilo que ele recebeu. Entendi. Isso serve para procurador, para um preposto. E se a pessoa, mesmo eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que mesmo que a pessoa deixou a empresa ou saiu da sociedade, ela tem um período que ainda ela responde, eu não sei, 2 anos. 2 anos. Mesmo sendo só administradora, ela também continua respondendo por 2 anos, ou seja... Os sócios também. Os sócios também. No caso, quando você sai, você tem que... Por isso que é muito importante você manter todas as certidões da empresa sempre atualizadas. Por quê? Porque você, se cometeu alguma coisa, vai acusar numa certidão qualquer, seja um passivo trabalhista, uma execução fiscal, uma garantia, um financiamento com o banco. Olha, fiz isso há 2 anos. Ela ainda está em curso, exatamente, ainda está em curso. Quando você sai, você fala, olha, até onde eu saí, estava em ordem. Estava em ordem. Porque depois a gente tem que voltar ao tempo para saber quem que praticou um ato errado, né? Às vezes não é nem assim, vamos dizer, premeditado, mas é um descuido, um esquecimento, né? Um esquecimento. Esqueceu de pagar um parcelamento de um tributo. Né? Tem que ficar muito atento a isso. E uma outra coisa que a senhora comentou comigo também é a questão assim, das atribuições. Ter clareza do que cada um é responsável numa sociedade, por quê? As sociedades, elas podem começar, mas elas também têm a parte, vamos dizer, que está tudo bem, mas também pode ter aquela fase da dissolução, né? Geralmente, essas funções, essas atividades de diretores em sociedades anônimas, você costuma colocar no Estatuto Social quais são as atribuições de um diretor financeiro, quais são as atribuições de um diretor operacional, quais são as atribuições de um diretor administrativo. Então, você lista ali quais são as funções que cada um vai exercer. Porque aí você tem como, por exemplo, como que se o diretor administrativo não cometeu nenhuma intromissão nas atividades de um diretor financeiro, como que ele vai responder? É importante que essas funções estejam separadas. Por outro lado, numa sociedade empresária limitada, geralmente todos são administradores. E aí, por isso que é importante prestar atenção. O sócio tem que ter em mente, se ele tem um único administrador, que não seja ele, que seja um terceiro permitido, porque isso é possível. Você ser sócio de uma empresa e você chamar um terceiro que não tem nada a ver com a sociedade tipo um CEO, né? Então, isso. Hoje a gente escuta muito de empresas com 10, 12 sócios, mas aí eles se organizam, colocam um CEO Exatamente. E você coloque uma pessoa... E esse CEO pode ser o administrador. Sim. Porque geralmente a gente chama de administrador, né? O Código Civil fala em administrador, mas nada impede que você o denomine como diretor. São todos administradores, na qualidade de diretor operacional, no caso de uma indústria, na qualidade de diretor financeiro, também você pode fazer essa separação. Né? Para a gente finalizar, doutora Cília, quais são os pontos de atenção antes de eu delegar o poder, antes de eu até começar um novo negócio? Bom, primeiramente você tem que escolher
uma pessoa, fazer o convite a essa pessoa que não esteja impedida de exercer a atividade mercantil, né? Você tem que ter em mente que seja uma pessoa correta, que você vai pôr, geralmente essas pessoas são executivos, né? Sim. Então é muito importante que tenha isso, que você vai ter que declarar que você não está impedido, né? para exercer a atividade de comércio, mercantil, enfim. E ter controle sobre essas pessoas, que a pessoa saiba, antes de entrar na empresa, ler um estatuto social, ler o contrato social, justamente, como eu falei, para não cometer nenhum erro. Perfeito. Porque esse erro chama para si a responsabilidade. Sim. Né? Isso pode gerar uma série de consequências, né? Porque aquele que outorga a alguém os poderes e essa pessoa também faz errado, você pode ter anulação de todos os atos praticados. Todos os atos, né? Perfeito. Obrigada, viu, doutora Cecília? Imagina, eu que agradeço, Dirce.